CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando nessa quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, com mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Aposentou um dos maiores laterais esquerdos da sua geração. Marcelo anunciou a sua retirada do futebol aos 38 anos. 36, né? 36 anos. O ídolo do Fluminense, ídolo do Real Madrid, jogador com passagem muito marcante pela seleção brasileira, publicou um vídeo nas redes sociais para oficializar a sua aposentadoria. Minha história como jogador termina aqui, mas tenho muito a dar para o futebol. Obrigado por tudo, escreveu Marcelo 12, aposentado agora, encerrando a sua vitoriosa carreira. Hoje tem Guarani em campo, no Campeonato Paulista. O Bugre enfrenta o Água Santa. Quem tem o primeiro destaque é o Antônio Lupe. Bom dia pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes desta quinta-feira. Hoje é dia de Bugrão, hein? O Guarani busca a reabilitação após 2 derrotas no Campeonato Paulista. E uma dúvida ainda em relação a qual a equipe o Maurício Souza vai colocar em campo. São muitos problemas, poucas atualizações dos atletas que estão no DM. Em caso de vitória, o Guarani encaminha a permanência e, de quebra, assume a liderança do grupo do Campeonato Paulista. Punição: a Premier League considera punir os jogadores se as comemorações dos gols afetarem a reputação do jogo ou provocarem torcedores e times rivais. A direção da Liga Inglesa promete lidar com celebrações que se transformem em zoação ou críticas. Esse possível movimento da Premier League é consequência das críticas recebidas pela Liga Inglesa por causa das comemorações feitas nas últimas semanas, que foram consideradas como provocações além do limite. E agora o destaque do futebol paulista, com boa vitória do São Paulo, com o derby pela frente, a estreia de Neymar. Gabriel Dodziak. Na reestreia de Neymar, o Santos apenas empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro por 1-1. O atacante entrou no intervalo do jogo quando o Peixe vencia por 1-0, mas o time do interior empatou aos 20 da etapa complementar e os santistas não conseguiram retomar a vantagem na partida. Já o São Paulo venceu o Mirassol por 4-1 no Morumbis, com gols de Oscar, Caleri, Enzo Dias e André Silva. Hoje, Palmeiras e Corinthians se enfrentam a partir das 8 horas da noite no Allianz Parque. John Textor sonha alto para o substituto de Arthur Jorge, que deixou de ser técnico do Botafogo no começo de janeiro. Depois de Rafa Benítez e Tata Martino, a bola da vez é Roberto Mancini, ex-técnico da seleção da Itália, da Arábia Saudita. O norte-americano teve uma reunião com o técnico italiano nesta semana na França. Textor gosta de Mancini e considera que houve um retorno positivo do técnico, que ainda não tem uma oferta salarial para analisar. E o destaque da Ponte, que mandou os reservas para Bauru e voltou para Campinas com 3 pontos na mala, Lupe. Não dá nem pra dizer que é um mistão, porque tinham poucos, na verdade só tinha um jogador em campo em relação ao jogo passado na vitória contra o Água Santa. Alberto Valentim colocou em campo um time reserva e a Macaca venceu o Noroeste por 2-1. Destaque para Bruno Lopes, atacante, que marcou os 2 gols da Macaca. Com a vitória, a Ponte chega a 12 pontos e faz o check no primeiro objetivo, que é garantir a permanência na elite do futebol paulista. Agora, todas as atenções estão voltadas para o clássico contra o Guarani no próximo domingo, no Majestoso.
E o período de trocas da NBA na temporada 2024-2025 tem sido um dos mais barulhentos dos últimos anos. Depois da negociação histórica que envolveu Luka Doncic e Anthony Davis, considerada a maior troca da história dos esportes americanos, agora foi a vez da novela do ídolo do Miami Heat, Jimmy Butler, chegar ao fim. De acordo com a ESPN, o ala vai jogar ao lado do astro Stephen Curry pelo Golden State Warriors. Butler teria concordado com uma extensão, uma renovação de 2 anos por cerca de 702 milhões de reais com a franquia de São Francisco até a temporada 2026. Golden State vai mandar first round, 3 jogadores, um montão de coisa para contar com Butler. Mais uma troca bombástica na NBA. Pois não, Lupe? Não quer comentar. Nosso comentarista de basquete. Não, é só pra... eu tô lendo um pouco mais de propriedade. A troca não foi uma troca simples. Não. São 5 equipes envolvidas nessa confusão toda. Exatamente. Que confusão. E ainda estamos aguardando o Kevin Durant definir pra onde ele vai, né? O Kevin Durant também tá nessa... Se ele vai pro Golden State também, se ele vai pro Mavs para substituir o Luka Doncic ou pro Houston Rockets. E agora o destaque da Série A2, Série A3, o futebol raiz. Ele gosta, ele está aqui no CBN Esportes. Grande abraço para você, Fábio Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Começando pela Série A2 dos times da região. Ontem o Capivariano perdeu em casa para o Grêmio Prudente por 1-0. Primavera conseguiu um bom resultado fora de casa. Lá em Araraquara empatou com a Ferroviária 0-0. O Ituano voltou a vencer 3-0 no Linense. E o 15 de Piracicaba, líder da competição, conheceu a primeira derrota, 1-0 para o Juventus no Barão de Serra Negra. Já pela Série A3, o Rio Branco empatou 1-1 com a Francana, União São João 3, Desportivo Brasil também 3, e a Itapirense perdeu em casa para o Sertãozinho por 1-0. E agora o destaque da opinião do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Cara, um jogo hoje pro Guarani que vale muita coisa. Em primeiro lugar, a vitória para praticamente selar a permanência na Série A1 do Campeonato Paulista para o ano que vem. Depois a liderança do grupo, e aí já assim com a vitória mudar de rota dentro do Paulistão, e claro, a tranquilidade para domingo, né? Tranquilidade no trabalho, a tranquilidade aí nos treinamentos para se dedicar ao derby de número 209. Então é um jogo peso pesado hoje do Guarani contra o Água Santa. Uma vitória pode valer aí de uma maneira positiva o restante da temporada para o Bugrão. Estamos no ar, hein, com o CBN Esportes. Você pode mandar sua participação também para o nosso WhatsApp 19991869070. Mande também para o nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Estaremos registrando aqui a sua participação ao longo do nosso programa. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e ele está de volta, hein? Daniel França no comando do Stream. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Thaís Azevedo, informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís.
Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Marechal Rondon tem excesso de veículos na chegada ao Balão do Tavares. No sentido Chapadão, trânsito livre. A Avenida Lix da Cunha tem boa movimentação agora, sentido centro e sentido rodovia Anhanguera. Quem segue pela Doutor Alberto Sarmento também não encontra dificuldades. É boa movimentação, sentido Castelo e sentido Vila Teixeira. A Avenida Barão de Itapura tem excesso de veículos na saída da Rua Culta Ciência até a Avenida Francisco Glicério, mas no restante da via, trânsito fluindo bem. Quem segue pela Andrade Neves agora, reduz a velocidade próxima à Avenida Benjamin Constant e mais à frente na chegada ao Balão do Castelo. No sentido centro, trânsito livre. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora são 11h16. Pós-PUC Minas. Escolha entre cursos à distância com videoaulas ou online com aulas ao vivo. Inscrições pucminas.br/pós. CBN Esportes Campinas. 11h16. Ontem a Ponte Preta foi a Bauru e conseguiu vencer a equipe do Noroeste com o time reserva. Conseguiu 3 pontos, somados aos 9 que tinha. Então a Macaca, dá pra dizer, Lupe, que cumpre o primeiro objetivo do Campeonato Paulista, que é chegar na marca dos 12 pontos. Isso, a Ponte ela atinge a pontuação necessária. Na verdade, a gente até estava comentando, né? Eliel Almeida, hoje está presente na casa, disse o seguinte: já liquidou aí, já tá com a presença garantida na Série A do ano que vem no Campeonato Paulista. Eu disse para ele ainda muita calma, mas se pegarmos o histórico desse campeonato no regulamento que ele é praticado, quem fez 12 pontos não caiu. Então a Ponte atinge 12 pontos, então já pode dar aquele check na permanência, que é o primeiro objetivo. E agora, outros objetivos estão em jogo. Quais são eles? Primeiro, vencer o clássico contra o Guarani no próximo domingo. E dependendo do que acontecer, aí é claro que a Ponte, ela ganhando jogos, ela fica numa situação confortável em classificação, mas não depende dela, né? Porque tem São Bernardo e Palmeiras que estão aí também realizando campanhas de destaque no Campeonato Estadual. Palmeiras joga hoje contra o Corinthians, é assunto para daqui a pouquinho, mas com a vitória em cima do Noroeste, a Ponte assumiu a segunda colocação do grupo. Se terminasse hoje, estaria classificada para a próxima fase. E o que foi mais importante é que foi uma vitória com um time reserva, um time alternativo. Em relação ao jogo passado contra o Água Santa, apenas o Vicente Contia foi considerado o titular para o duelo de ontem, lá no Alfredo Castilho, na cidade de Bauru. Destaque do jogo, Bruno Lopes, 2 gols. Um após assistência de Luiz Felipe e o outro cobrando pênalti. Depois o menino Felipe, né, foi quem diminuiu para a equipe do Noroeste, que não teve forças para conseguir empatar o jogo. Até que teve chances, mas não foi feliz nas finalizações. O técnico Alberto Valentim, depois da partida, justificou esse time alternativo. Se foi algo já pensando no clássico contra o Guarani, e claro que ele projeta o derby campineiro na próxima rodada. Eu venho falando, e não só eu, alguns treinadores já falaram também, do nosso calendário esse ano. De uma pré-temporada mais curta, 100 semanas cheias até o final do campeonato. Ou seja, a gente estava indo no limite com os jogadores que vinham jogando mais, né? E fizemos um jogo com vitória fora de casa. Nós entendemos, perdemos 2 jogadores no primeiro tempo. E nós tínhamos que dar já um descanso para alguns, porque vinham batendo aí uma minutagem muito alta, com uma carga muito alta de cada jogo. Eles estavam aumentando ainda mais o lado físico, de distância percorrida, de alta intensidade. Então a gente estava correndo um risco muito grande de perder alguns jogadores. Nós decidimos poupar alguns jogadores, segurá-los lá, nem com a viagem, para nós víamos aqui com um time mais fresco, com menos minutagem, e eu me senti muito tranquilo em relação a isso, porque da forma que eles estão treinando, se empenhando, um grupo muito fechado. Eu falei no último jogo que foi uma vitória do grupo, não foi uma vitória do time. Tá sendo uma campanha do grupo, não do time. Então, por isso que nós optamos por esses jogadores que vieram.
Nós vamos ter uma conversa amanhã já, né, na nossa reapresentação, para analisarmos com calma. Nós teremos mais 3 dias de treino antes do domingo. Isso vai servir também para que a gente, espero eu, que nós tenhamos aí todos os jogadores à disposição. Alberto Valentim, falando em entrevista coletiva depois da vitória, ele vai ter a conversa hoje, né, com os representantes do departamento médico e também os membros da fisiologia da Ponte Preta, mas ele não vai ter força máxima. A informação que foi publicada hoje no Globoesporte.com, Elvis teve uma lesão detectada e vai desfalcar a Ponte Preta na sequência do estadual. Então, um desfalque já é certo, Elvis está fora do clássico, está fora do derby. Claro, né? A não ser que ele tenha uma recuperação rapidíssima, o que não deve acontecer. Os outros jogadores, como o Valentim disse, eles serão reavaliados e claro que a expectativa é pelo retorno desses atletas, os que foram poupados, os que estavam em transição, né, para o duelo contra o Guarani. Tudo vai ser decidido hoje na reapresentação, amanhã e no sábado, data do último treinamento da Macaca antes do duelo contra o Bugre. Júlio. Bom, Carlão, uma vitória importante para a Ponte, primeiro pelo contexto de classificação, né? A Ponte chega aos 12 pontos e fica praticamente livre aí de chances de rebaixamento. Agora pode até pleitear outros objetivos na sequência da competição. É verdade, Júlio. O ano de 2024 ele foi muito traumático, né? Por isso o torcedor pontepretano, a própria entidade, né? Também com esse pensamento de pezinho no chão, de somar os 12 pontos. Então, somados, né? Conquistados. A Ponte eu acho que pode mudar de rota, o torcedor tem esse direito de sonhar, de repente secar o São Bernardo, secar o Palmeiras, mas muito acima de ter conquistado aí esta permanência praticamente, né? Encaminhado, eu acho que ontem a Ponte conseguiu alguns reforços para a sequência da temporada. Eu não vou dizer o derby, todo mundo sabe, né, que é um jogo emblemático, coisa e tal, mas eu acho que para a sequência de 2025 a Ponte conseguiu aí se reforçar com o jogo de ontem. Creio que o Dudu tem um contrato um pouco mais curto, mas o Dudu ontem, acho que justificou a contratação dele com a atuação de ontem, né? Vinha muito mal nos primeiros jogos do Campeonato Paulista, mas ontem foi o fio condutor ali do meio-campo. O Bruno Lopes com o faro de gol, personalidade ao pegar a bola, bater o pênalti. O Everton Brito, mais uma partida de eficiência, né? O cara do contragolpe. O Luiz Felipe, né? Que muito contestado e com razão, né? Por um nível muito abaixo na temporada passada, mas ontem atuando talvez na real posição dele, né? Puxou o contragolpe, foi brigador, fez transição, o cruzamento com qualidade, tirando do goleiro rasteiro e colocando o Bruno em boa condição para finalizar, fez uma das boas partidas. O Luiz Felipe foi muito bem na Série A2 com o Hélio dos Anjos, caiu de produção após a saída do professor e ontem apresentou um bom futebol. Esse menino, Gustavo Teles, muito garoto, prematuro, vamos com calma, pezinho no chão, mas me encheu os olhos a personalidade. Chegou, arriscou, bateu de longa distância, criou situações, ajudou na defesa. O jogo termina com ele dando um drible, né, no jogador do Noroeste, no 1 contra 1, ou seja, um jogo que para Ponte Preta foi muito positivo. Poderia ser uma tragédia, né, aquela tragédia esportiva, derrota, goleada, coisa e tal. Não, muito pelo contrário, a Ponte venceu, selou a permanência dela no Campeonato Paulista e ganhou reforço, sim, para o restante da temporada. E o Pedro Rocha, né? Pedro Rocha que vinha aí desmotivado, perdeu a posição e ontem, em determinado momento do jogo, foi peça crucial para a vitória da Macaca. E agora, né, Fábio, a Ponte embala também, né, pro derby, né? Você chega com 2 vitórias consecutivas, a depender hoje do resultado do Palmeiras contra o Corinthians, pode até chegar na zona de classificação. De qualquer maneira, a Ponte vai chegar confiante pro clássico de domingo. Confiante também descansada, né? Porque os principais jogadores ontem da Ponte Preta não estiveram em campo, né? Na terra do Bauru, o misto quente ou misto frio da Ponte Preta conseguiu essa vitória fora de casa, dando muita confiança aí para Ponte Preta, 2 vitórias seguidas fora de casa, agora chega no derby empolgada, torcida empolgada, né? Confiante também. E o primeiro objetivo, como foi dito, né? De tentar se livrar do rebaixamento, está praticamente carimbado já também. A Ponte agora lutando, vai ter que torcer contra os principais adversários do grupo, né? O Palmeiras, o São Bernardo. O São Bernardo entra em campo hoje também contra o Novo Horizontino, mas a Ponte consegue
ficar mais tranquila nessa parte da competição agora, buscando melhores resultados, né? Até pontuação visando Copa do Brasil para o ano que vem também. Então a Ponte Preta pode ficar mais tranquila nessa restante da temporada, sabendo que esse derby aí também, a gente sabe como que é, né? Pega fogo, e a Ponte Preta chega grande, né? Chega forte depois de 2 vitórias fora de casa nesse Campeonato Paulista. Agora tem a questão também do Elvis, né? Você perdeu o Elvis aí, praticamente tá fora da primeira fase, né? Porque a primeira fase termina dia 23. Ele vai ficar entregue ao departamento médico aproximadamente 15 dias. Então estamos falando aí de uma previsão para ele voltar dia 21, dia 20. O campeonato termina dia 23, é a primeira fase, né? Talvez ele volte aí na última rodada da primeira fase. A previsão do Serginho é para quando, Júlio? Não para esse jogo, né? O Serginho ainda não começou a transição. Então é pelo menos mais um jogo sem o Serginho. Mas tem o Pedro Vilhena. O Pedro Vilhena deve voltar. O Pedro já tá treinando. O Elvis, até pela maneira como foi a lesão, não foi numa arrancada, né? Foi num chute, né? Na hora do escanteio ali pelo lado esquerdo de ataque da Ponte, ali já deu para perceber que ele estava fora de combate pro jogo do Água Santa, né? Pro restante da partida e provavelmente fora da competição. Esse ritmo maluco, né? O jogo contra o Corinthians, a gente estava falando ontem, alguns reflexos, né? O jogo foi muito pesado, muito forte. A Ponte jogou no limite, tentando, buscando, e o Elvis participou de todo o jogo. Aí não treina, né? Nem recupera, já vai pro jogo em Diadema. Então esses fatores contribuíram aí para a lesão do camisa 10, um desfalque importante, né? O Elvis é referência técnica, sabe o que significa o jogo, o tamanho desta partida, e a Ponte vai sentir falta dele. Só um detalhe em relação ao Elvis, Detalhe no ar. Buscando o histórico dele, eu não me recordo de lesões graves. Eu me lembro uma que ele teve na Série A2, que aliás também vivia um ótimo momento, né? E aí ele se machuca e volta só na reta final, se não me engano, naquele confronto contra o 15, né? Ou contra o Novo Horizontino na final, agora eu não vou lembrar. E agora essa lesão também que atrapalha aí uma caminhada, né? Uma sequência depois de bons jogos que ele fez com a camisa da Ponte. Parece que em alguns momentos aí onde ele começa novamente a voltar a forma física dele, a gente nem tá falando muito porque ele emagreceu, né? Ele emagreceu cerca de 7 quilos aí nessa pré-temporada, foi elogiado pelo técnico Alberto Valentim. Infelizmente é uma baixa importante para a Ponte e para o próprio jogador também, que num momento em que ele estava recuperando a titularidade, agora fica no DM por aproximadamente 15 dias. E o Elvis não é um cara de muitas lesões sérias, né? Inclusive ano passado ele bateu 45 jogos no ano, né? A última foi essa que eu citei, da Série A2, 2022. Então primeira fase. Ele tem aí um histórico bom, né, de ser resistente às lesões, mas como o Alberto Valentim citou aí até ao justificar o time reserva, tudo começa na pré-temporada curta, você antecipa, você tira 2 semanas de preparação, faz toda a diferença, né? E são só semanas cheias, né? Os times não têm semanas livres. Pula etapas, né? Pula etapas, porque você nem treina, né? Ao invés de se dedicar à parte física, que é primordial para a sequência da temporada, você já começa a trabalhar com bola. O ideal, no melhor dos mundos, 1 mês de preparação para ter uma temporada bacana, uma temporada qualificada e saudável. Até ontem nós debatíamos também, poupou, até em outros veículos eu ouvi, poupou por causa do derby, poupou porque o Guarani... Cara, eu sinceramente eu vi com outros olhos. Claro, sim, lógico que existe o poupar em virtude de um clássico importante, talvez o cara que, né, com cartão amarelo, pendurado, isso é prudente. Agora, eu acho que independente do adversário de domingo, isso cabe pro Guarani também, alguns jogadores estão sendo poupados para suportar a temporada, não é de Ponte Preta, Guarani. Eu acho que a pré-temporada ela foi tão complicada, tão enxuta, que isso atrapalha demais a sequência de alguns jogadores, e quando um determinado jogador tem sequência, que foi o caso do Elvis, acaba estourando, né? Então eu acho que não é nem algumas ausências, sim, elas se devem em virtude do clássico, outras ausências não, eu acho que o cara tá num limite ali para se machucar e por isso resguardou. O Alberto Valentim, o próprio Guarani deve utilizar também desta situação hoje contra o Água Santa. E a Ponte, ela fica até agora invicta fora de casa, né? Ainda não perdeu, jogando longe do Moisés Lucarelli. A Ponte não venceu em casa, mas fora, por enquanto, está invicta. E olha que detalhe interessante, eu tô até vendo aqui, ano passado, é porque 2024 foi uma tragédia na vida da Ponte, né? Ela teve 4 vitórias como visitante.
Uma na Série B e 3 no Campeonato Paulista. Esse ano, ela já tem 3 vitórias. Ela já tem 3 vitórias no empate, né? O Horizontino no Noroeste. Ela já praticamente bateu a mesma quantidade de vitórias do ano passado, mas claro... E outra diferença é a defesa, né? Esses números defensivos são bem legais. A Ponte tem a melhor defesa do campeonato. Olha aí. Mesmo jogando ontem com a versão 2024, né? Nossa, segundo tempo foi tenebroso. Que exala rebaixamento, né? Não, desculpa a todos. Não, mas são marcados. Eles ficaram marcados como jogadores que foram rebaixados. rebaixados. Pedro Rocha, até na hora da transição. Depois eu fui lembrar e você citou os pontos pretanos rebaixados. E o do Guarani tinha um rebaixado também, que é o Pacheco. Nossa, é verdade. Vamos intervalo. Depois que eu fui lembrar, eu falei, é brincadeira, mas foram bem. 11h31, já a gente fala do Guarani contra o Água Santa. CBN Esportes Campinas. EB Agro. Nesta semana, o nosso assunto é a produção de ovos. Você sabia que o mercado de galinhas criadas livres de gaiolas cresceu? É a volta do interesse pelo ovo caipira. Vamos falar também dos impactos das chuvas na colheita de várias culturas. O EP Agro é sábado às 8h30 na tela da EPTV e às 9h30 da manhã aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. O voo de amanhã, que vai trazer mais brasileiros deportados pelos Estados Unidos, terá novo trajeto. Com isso, o tempo de viagem deve ser reduzido. Está programada uma breve parada técnica em Porto Rico, de onde o avião seguirá diretamente para Fortaleza. Em caráter excepcional, a FAB vai disponibilizar uma aeronave para fazer o deslocamento até Belo Horizonte. O presidente Lula mandou um diplomata acompanhar o embarque no estado da Louisiana. O Tribunal de Contas da União aprovou a abertura de uma auditoria em caráter de urgência sobre a gestão da Caixa da Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, a Previ. Ao fazer o pedido, o ministro Walton Alencar Rodrigues relatou gravíssimas preocupações. Ele disse que entre janeiro e novembro de 2024, o Plano 1 da Previ acumulou prejuízo de 14 bilhões de reais. O ministro também afirmou que no ano passado houve rendimento de apenas 1,58% sobre os investimentos do fundo de pensão dos servidores da instituição financeira. Uma quadrilha que usava idosos de aluguel para conseguir benefícios do governo de maneira indevida é alvo de uma operação da Polícia Federal. Os criminosos são acusados de movimentar mais de 20 milhões de reais. O grupo tinha um núcleo especializado em falsificação de documentos em larga escala. O grupo terrorista Hamas pediu a todas as facções palestinas que se unam contra a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tomar o controle de Gaza após a guerra. O Hamas afirmou que a população não sairá do território desejado pelo líder americano. Trump disse que os palestinos serão reassentados em comunidades na região. Horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento.
11h35, hoje tem Guarani, hein? Guarani joga contra o Água Santa no Brinco de Ouro às 7h30 da noite. O último duelo do Bugre antes do derby, olha, apesar do Guarani ainda estar na zona de classificação, eu acho que hoje vencer é fundamental porque é um duelo direto contra o rebaixamento. Em caso de vitória, acho que o Guarani, assim como a Ponte, fica numa situação muito confortável para aí sim pleitear outros objetivos da competição. Mas vencer hoje é inegociável para já se livrar de qualquer chance matemática de queda, viu, Lupe? Júlio, se tem uma pessoa que eu não queria ser no mundo hoje, sabe quem é? Quem? O técnico Maurício Souza. Porque pelas informações que nós temos, são muitos jogadores com problemas musculares, mas com vai voltar uma lesões. galera, né? Eu não sei não se hoje volta essa galera que você tá falando. O último desfalque foi o Giovani. Eu tava aqui com o Fábio Scheibe, né, no jogo contra o Guarani, foi logo após aquela vitória da Ponte em cima do Água Santa, a gente acompanhando aqui o jogo contra o Palmeiras. A forma com que o Giovani prende o tornozelo no gramado, naquele momento a gente já falou, vai ser desfalque pro próximo jogo, porque ele saiu até meio que chorando. Foi muito feia a imagem. E foi confirmada a lesão do Giovani no tornozelo, não tem previsão de volta. É mais um jogador de meio campo que o Maurício Souza perde pro duelo contra o Água Santa e até mesmo para a sequência da competição. O Guarani não atualizou a situação desses atletas que estão no departamento médico. Por exemplo, Anderson Leite, Isaac, o Matheus Sérgio também não joga, né? Tem um problema no joelho. O Caio Melo, o Alan Santos, o Ian Henrique. São dúvidas para o jogo contra o Netuno, hoje à noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quem tem tido um bom desempenho nos jogos é o Luiz Miguel, o atacante, que chegou ali quietinho, cheio de dúvidas, assim como outros jogadores do Guarani, só que ele tem chamado a atenção. Luiz Miguel falou em entrevista à assessoria de imprensa sobre o próximo compromisso do Guarani contra o Água Santa e esse destaque que ele está tendo nos últimos jogos. Começamos bem no Campeonato Paulista, né? Os jogos vêm sendo um pouco complicado para o grupo, mas o grupo está lutando para trazer resultado bom. Pensando no próximo jogo, o Água Santa, estamos focados no Água Santa agora, independente do passado, estamos focados no Água Santa, que é buscar os 3 pontos de casa, que essa torcida do Guarani merece. Quando eu cheguei, o grupo me recebeu muito bem. É difícil você achar um grupo novo e ter, como posso falar, um coração muito bom como esse grupo tem. É um grupo trabalhador, um grupo unido, como eu já te falei, cada um trabalha para procurar seu espaço, mas aquela briga tá bem saudável de treino. Cara, desde quando eu cheguei, o professor Maurício veio conversando comigo, mandando se preparar, que é a oportunidade de aparecer. E o jogador tem um ponto que a mentalidade dele tem que ser forte, entende? Foi o que o grupo falou comigo de quando eu cheguei, falou, vamos irmão, vamos trabalhar, que vai dar certo, a oportunidade vai aparecer, e graças a Deus a oportunidade apareceu, eu tô conseguindo ajudar o grupo da melhor forma. O provável Guarani com Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Rafael Rodrigues, Lucas Rafael ou até mesmo Márcio Silva, que pode retornar, e o Emerson Barbosa na lateral esquerda. Natan Camargo no meio-campo, Matheus Sarará e Vinícius Cauê improvisados, já que tem a dúvida em relação ao Isaac, ou ele pode colocar o João Vitor Armando e o Denis Júnior no ataque. Denis Júnior que fez o gol de honra do Guarani contra o Palmeiras. Além disso, o João Vitor, né, não se sabe se Armando ou um pouquinho mais avançado no ataque, com o Luiz Miguel e o artilheiro João Marcelo, é o provável time do Guarani. Não sei se ele vai poupar pensando no clássico contra a Ponte, até por conta dessa situação, o excesso de jogadores no departamento médico. Água Santa tem um fato novo, hein? Quer dizer... Pintou um fato novo aí no Água Santa? Pro torcedor do Guarani não é um fato novo. Nem pro torcedor do Água Santa, né? Porque ele tá na área de novo. Novidade na área, gente boa no pedaço, já diria aquele. Pintado, que é gente boa, né? Pintado é gente boa. Só que nos últimos trabalhos não está logrando êxito. É amigo do Pio, é verdade. Pio tem uma amizade muito próxima com o Pintado. Ele foi anunciado como treinador do Água Santa ontem pro lugar do Marcelo Cabo, que foi demitido. E o Pintado, na entrevista de apresentação lá no Água Santa, falou sobre como vai ser esse trabalho para reagir, para tirar o Netuno de uma situação difícil na tabela.
Motivo de muita satisfação, fico contente de trazer uma novidade, trazer algo importante, trazer confiança para esse momento. Acho que isso é fundamental. Vamos virar a chave, né, para que a gente construa um final de campeonato aí com uma boa performance. Primeiro, a identidade do Água Santa, né? É um clube que luta, que briga até o final, que sempre acredita, que várias dificuldades superou. Então, que a nossa torcida tenha a certeza que a gente vai continuar lutando, que a gente vai continuar entregando o nosso melhor. Nosso torcedor vai ter que continuar, ou merece, né? Nosso torcedor merece sentir orgulho dessa equipe, como sempre. E eu vou lutar muito para que isso aconteça e a gente finalize mais um Paulistão com muito orgulho do Água Santa. O provável Água Santa para enfrentar o Guarani com o Igor Vinhas, Diogo Batista, Fábio Sanches, Robles e Renan Castro, Vilian Netinho e Luan Dias, ex-jogador do Guarani, Neilton, outro que já passou pelo Brinco, Davi Gomes e Ademilson. Partida marcada para 7h30 da noite. A partir das 7 horas, a abertura do Futebol Globo CBN Campinas. Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário apita o jogo. Olha, tudo bem, o Água Santa aí tá mudando a chegada do Pintado, mas ontem eu tava dando uma estudada no time, é um elenco bem limitado, né? Tem algumas peças conhecidas, o próprio Luan Dias, que eu acho que é um jogador diferente, é o principal jogador, né, tecnicamente falando, do Água Santa, mas é um time que eu acho que vai brigar pra não cair até o fim, viu, Carlão? É jogo pra vencer, é jogo em que o Guarani tem a responsabilidade, sim, do resultado. É um jogo que vale muita coisa pro Guarani, vale a permanência no Campeonato Paulista, uma mudança de rota, né? Pensar exclusivamente em classificação e um conforto para trabalhar para um jogo tão pesado como é contra a Ponte no próximo domingo. O torcedor tem todo o direito de já pensar no duelo do Moisés Lucarelli, isso a gente não pode tirar. Agora, esse jogo contra o Água Santa, ele é fundamental, ele vale demais, né? E que o Guarani tenha cuidado. Eu também acho uma equipe que vencível, né? Acompanhamos aqui contra a Ponte no último fim de semana. Talvez se o Água Santa tivesse um pouco mais de qualidade, um pouco mais de pontaria, né? Na hora do arremate, poderia ter até vencido a Ponte, teve oportunidades para isso, né? Então é bom o Guarani tomar cuidado. O Luan Dias é um cara que desequilibra, ainda mais no brinco de ouro, vai querer mostrar. Né, tem o Neilton que tem essa motivação, Ademilson é um cara chato, né, no bom sentido, lá na frente, incomoda os zagueiros, foi assim contra a Ponte, né, Netinho é o cara que chega, que arremata de longa distância, Vilian também, ou seja, é um jogo em que o Guarani é o protagonista, eu acredito no Guarani, é o favorito a vencer, mas tem que tomar alguns cuidados, tudo isso com organização, com paciência, porque a Água Santa vem também para catimbar, para jogar atrás da linha da bola, mas a vitória é fundamental, um resultado positivo hoje muda completamente o cenário do Guarani, não só para domingo contra a Ponte, mas para a sequência do Paulistão. Pois é, Fábio, hoje é duelo direto, né? Duelo direto, e o Lupe falou que não queria ser o Maurício Souza neste momento para escalar o Guarani, mas se eu fosse o Maurício Souza, eu escalaria o que tem de melhor, né? A gente sabe que tem um clássico pela frente também, mas essa rodada, a 7ª rodada, tá conspirando muito pro Guarani, né? Os principais adversários do grupo, o próprio Santos empatou ontem, não abriu margem na liderança, a Portuguesa empatou também, o Bragantino também, então uma vitória do Guarani nesta noite retoma o Guarani a liderança do grupo B e também já dá uma distância para o terceiro colocado, praticamente assim, já encaminhando a classificação para a próxima fase, um sonho do torcedor bugrino também. A gente sabe que tem o clássico, é muita rivalidade, mas os 3 pontos de hoje eu acho até mais importante que do clássico, porque hoje o Guarani ganhando já abre 4 pontos de diferença para o terceiro colocado. A gente sabe que o clássico tudo pode acontecer, poderia até jogar por um empate no Moisés Lucarelli, vai jogar fora de casa, então acho que o Guarani teria que ir com força máxima para tentar essa vitória e para encaminhar uma possível classificação, né? Boa, Fábio, concordo com você. Eu acho que ele vai com o que tem de melhor também. Não, eu acho que ele tem menos alternativas do que o Alberto Valentim tinha ontem. Ô, Júlio, ele sabe da responsabilidade do jogo. O cara que é profissional, ele sabe a importância de um derby, mas o cara que é profissional, por exemplo, o Maurício Souza, ele não está pensando neste clássico. Ele quer resolver o problema de hoje. E em o Guarani vencendo hoje, ele resolve muitos problemas, né? Inclusive essa mudança de rota que o Fabião citou. Então o jogo hoje realmente é fundamental
pro Guarani. 11h45. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Vôlei Renata entra em quadra no sábado, às 6 horas da noite, para enfrentar a equipe... Calma aí, vamos lá. Já sei, do Minas. Aqui, ó. Isso. O meu celular acabou a bateria, mas agora ele reiniciou. Tem só mais um pouquinho. E atenção, dia 8, hein? Sábado, 6 da noite contra o Minas. 6 da Superliga. noite. E hoje é dia 6, não é? A partir do meio-dia começa a troca por ingressos. A gente sabe que é uma loucura. Todo mundo quer garantir um lugar no ginásio do Taquaral, mas precisa ser rápido. Se eu fosse você, que tem interesse no jogo, já entra no site, que é www.voleirenata.com.br/torcedor e já pode ficar na fila. Quem sabe você não conquiste um espaço para assistir essa partida, que aliás é bem interessante. O Vôlei Renata é o 4º colocado, o Minas é o 2º, sábado às 6 horas da noite. E aliás, hoje é aniversário do Adriano, hein? Ponteiro da equipe do Vôlei Renata, completa mais um ano de vida. Parabéns, jogador, o menino de ouro, como diz Rafael Pio. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. (11h49), agora sim, hein? Chegou a hora de falar dele. Gabriel Dodziak está chegando, falando da vitória. Grande vitória do São Paulo, tem derby hoje. E Neymar voltou ao futebol brasileiro, Dodziak. Na Vila Belmiro, Neymar começou o duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto no banco de reservas e viu os titulares do Santos terem dificuldades para vencer a marcação e também para defender alguns ataques do adversário. O panorama mudou perto dos 40 do primeiro tempo, quando o árbitro de vídeo assinalou toque na mão de um zagueiro do Botafogo dentro da área. Na cobrança de pênalti, Tiquinho Soares converteu e abriu o placar. No segundo tempo, Neymar entrou, mas contra todas as expectativas, foi o Botafogo quem marcou. Pouco depois, o time do interior ficou com 1 a menos e o Santos passou a atacar incessantemente. Neymar driblou, passou, sofreu e cavou faltas e também finalizou, mas nem ele nem o time encontraram um segundo gol.
O São Paulo também jogou. No Morumbi, o tricolor abriu 1-0 contra o Mirassol logo aos 9 minutos com Oscar. Os visitantes igualaram aos 24 e o jogo passou a ser de oportunidades para os dois lados. Melhor para o tricolor, que anotou o segundo com Caleri. Na etapa complementar, o Mirassol foi superior, mas falhou nas conclusões das jogadas e viu o São Paulo anotar mais 2 vezes na reta final do confronto, uma com Enzo Dias e outra com André Silva. Placar final, São Paulo 4, Mirassol 1. Apesar dos sustos na defesa, o técnico Luis Ubeldia preferiu valorizar os êxitos do ataque. Y por supuesto algunas pequeñas cosas corregirla para estar más equilibrado en el juego. Pero lo primero que me fijo es cuántas grandes ocasiones de gol tengo eu con respecto al rival. En ese aspecto vamos muy bien. Hoje, Palmeiras e Corinthians disputam o derby a partir das 8 horas da noite no Allianz Parque. A tendência é de que o Alviverde tenha a mesma escalação do domingo, quando bateu o Guarani por 4-1. Mike e Piquerez, no entanto, têm chances de começar nas vagas de Marcos Rocha e Vanderlan. Já do lado corintiano, os titulares retornarão depois de terem sido preservados na segunda-feira contra o Novo Horizontino. Recuperado de lesão, Mateuzinho será novidade na lateral direita, enquanto Alex Santana seguirá no 11 inicial devido à viagem de José Martínez aos Estados Unidos para a renovação de visto de trabalho. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Eu já vou ler aqui os nossos ouvintes, as mensagens do programa de hoje. Certamente o Neymar estará entre os assuntos, mas eu quero saber do Fábio e do Carlão, né? A primeira impressão que vocês tiveram sobre a volta do Neymar. Até o Santos, o resultado ficou em segundo plano, né? Que ninguém tá falando que o Santos empatou com o Botafogo. Mas muito do assunto na coletiva foi que o Caixinha ficou surpreso com a primeira entrega física. Ele esperava menos. O Neymar conseguiu atuar 45 minutos ontem. Eu gostei, entendendo todas as limitações, entendendo o processo que o Neymar está vivendo, né, de recuperação física, aliada também à recuperação técnica. Achei tudo dentro do normal ontem. Gostei das assistências do Neymar, eu acho que ele vai ser importante nesse aspecto. Houve uma combinação legal com o Guilherme. E vai ser interessante, sim. Eu creio que o mais rápido possível ele vai entrar aí em forma. Ele disse 4 a 5 rodadas ele já pode ajudar o Santos de uma maneira mais efetiva, mas gostei, né? Poderia ter feito o gol naquele arremate que o João Carlos defendeu. Gostei da estreia do Neymar. Nós falávamos em off, até comentei também no Campinas pela manhã. É a maturidade do Neymar. Não sei se tem a ver com o primeiro jogo, todo o envolvimento desta partida, mas na hora das entrevistas, sensatez ao analisar o jogo dele, a educação ao ficar para tirar fotos com os jogadores do Botafogo. Cara, foi um Neymar assim muito legal, sensato, fazendo valer aquela braçadeira tão importante do Santos com a letra Z de Zito, né? Então eu gostei, estou numa expectativa não, né? Agora estou assim com a positividade com relação ao Neymar, com relação à sequência dele, não só no Campeonato Paulista, mas para 2025. Gostei, aprovado. Eu não quero falar do Neymar em campo, porque eu não acompanhei tanto, eu vi só os melhores momentos. Ele quase fez um golaço, o João Carlos fez a defesa, mas eu queria destacar, porque eu acompanhei agora de manhã tudo que o Neymar fez pós-jogo. Cara, ele atendeu a emissora de TV aberta, ele atendeu as emissoras de streaming. Ele deve ter ficado o quê? 1 hora depois do jogo? Deu ali, atendendo no todas. Do Santos, tomou uma bronca. Vamos, não, calma, não terminei de tirar foto com exatamente. os meninos. Atendeu a todos do Botafogo, até falou, né? Os caras me bateram tanto, agora vem tirar foto. Mas ele falou numa naturalidade tão legal. E achei muito bacana a forma com que ele respondeu ao Jorge Jesus. Ele não foi mal educado, ele não foi, sabe, usando figuras de linguagem, sabe? Ele foi provocador, né? Ele só respondeu. Eu não vou dizer que o Neymar está maduro, mas ele está mais do que ele foi, muito mais. Eu senti, quando ele saiu daqui. Eu senti, me chamou muito a atenção a maturidade dele nas entrevistas, na presença dele, a maneira como ele recebeu a imprensa, os fãs, né, os jogadores do adversário. Gostei. Se ele permanecer nesse caminho, vai ser muito legal. E o Casimiro Miguel levou a chuteira embora, hein? Levou uma bronca de segurança, hein? Que legal. Eu tô assistindo esse vídeo, vai fazer uns 10 minutos. E aí, Fábio Scheib? Lógico, foi linda a noite pro Santos ontem, pro Neymar também, né? Era o cara da noite, até pelo aniversário dele também, mostrando que ele tem muito a que dar, né, ainda pro futebol brasileiro, né?
mas mostra também um pouco a nossa carência, né, no futebol brasileiro. Um cara que saiu faz 13 anos daqui, a gente tem muitas esperanças nele, mas apenas com 45 minutos, alguns bons dribles, algumas boas assistências, uma chance de gol, mostra que o Neymar pode ser o cara fundamental aí, não só para o Santos, como para a seleção brasileira também. Foi muito legal de ver, a gente sabe que ele é diferenciado, vai sobrar aqui no futebol quando tiverem condições físicas. Ele mesmo disse, né, o Carlão também citou há pouco, que 4, 5 jogos deve estar apto para as partidas, deve estar bem para jogar, né, bem fisicamente. Então isso deixa uma esperança também a todos os amantes do futebol. É muito legal ver um cara gigante como o Neymar novamente no lugar que ele sempre reinou, né? Carlão, quais as chances da Ponte se classificar? Para quem ela tem que torcer contra? Cara, tudo bem que o Palmeiras tem clássicos, né? Clássicos a gente sabe que é tudo muito igual, principalmente com o Corinthians e com o São Paulo. A Ponte pode se apegar nisso, mas eu acho que o adversário, mesmo tendo se distanciado, ainda é o São Bernardo. Eu acho o Palmeiras muito forte, dificilmente fica de fora. Água, Ponte, Novo Horizontino, São Bernardo e Velo são equipes niveladas. O Eduardo Neto manda aqui a mensagem. Mais participações. O Elvis é igual aquele refrigerante de cola de 2 litros. Tem gás, só tem gás por 2 minutos, Eduardo. Não, mas o Elvis, ele tem, eu acho que esse ano ele tem entregado mais fisicamente. Mas assim como outros jogadores têm sofrido aí com as lesões. E são os 2 times sofrendo com lesões. O departamento médico tá cheio nos 2 times. Porque a pré-temporada, gente, foi uma pré-temporada de 2 semanas. E outra, né, Júlio? Muito pouco. Ponte Guarani, diferente dos grandes, e aí eu coloco as outras equipes do interior, não tem aquela estrutura, né, pra recuperar um jogador. O time grande não. O time grande já sabe se o cara tá pra estourar, detecta aparelhos inovadores e tal. Ponte Guarani tem uma estrutura complicada, né? Então, até isso acaba interferindo. Bom dia, amigos da CBN. Ontem o Botafogo botou água no chopp do Santos. Hoje vamos botar chopp na água do Santa. Rumo água liderança. Abraço, JP de Moraes, mandando aqui a mensagem. Ponte Preta vencendo com um time reserva, Neymar brilhando no Santos e Carlão de Freitas dividido. E teve um aí que diz que o Neymar estava acabado, caiu do cavalo, tá difícil acertar. Alexandre, Nova Europa. Essas mensagens provocativas aqui eu vou deixar pra Arena, porque não são endereçadas a mim. O Cleiton, bom dia, amigos. Hoje o Bugrão tem que vencer ou vencer, já a Ponte tem que torcer pro Timão no derby da capital. Isso mesmo, tem que secar o Palmeiras hoje. O Botafogo foi bem melhor que o Santos, isso com 2 a menos, Juninho Gambetta. Do que eu vi, eu não vi nos 90 minutos, eu vi a partir dos 30 ali. O Silvinho perdeu um gol feito. Não é que perdeu um gol ali, o Brasão saiu bem, mas eu achei o Santos superior, viu, Juninho? Também achei. Eu achei o Santos superior, não achei o Botafogo não, mas também não vi uma superioridade gigantesca do Santos. Acho que foi um jogo equilibrado. O Guilherme colocou a bola na trave. O Santos teve um ritmo muito bom, né? O João Carlos trabalhou bem. Ontem eu já tinha falado, eu tinha falado nos programas, e o Júlio, acompanhando o jogo, eu senti o Soteldo ainda meio, parece que deslocado, cara. Ele pode ajudar no Neymar. O Neymar se entendeu bem com o Guilherme, com o Tiquinho. Agora eu não sei, eu senti o Soteldo meio fiozão. Bem recuado também, né? Não sei se ele tá com a cara de permanecer no Santos, não. Lupe, que fim deu o Matheus Silva, que abriu o processo da Ponte para continuar do time, Léo do Centro. Ô, Léo, a gente conversou com o Brigatti antes do jogo contra a Inter de Limeira. O Brigatti foi bem claro, né, que é um jogador que tá no grupo, mas que tem outros que estão na frente. Tá no grupo, então. Tá no grupo, mas é claro que aquela situação no começo desse ano acabou aí tirando as chances do Matheus Silva. Se pintar uma proposta de empréstimo, acredito que a Ponte deve liberar o jogador. O Derivaldo Souza pergunta aqui pro Fábio quem vence o derby. Não é o derby de domingo, não. O derby de hoje, Fábio Scheibe. Mas aí também... O Palmeiras entra pressionado, né? O Corinthians entra mais tranquilo, sem obrigação de vencer. O Palmeiras jogando em casa, querendo mostrar um bom futebol, depois de ter sido contestado aí no começo do campeonato também. Jogou contra o Guarani primeira vez com o time titular, chega mais pressionado, né? Por ter perdido o último derby também e por ter ficado fora aí da zona de classificação neste momento. Tá, e aí, quem vence? Eu acho que dá empate, cara. Para, Fábio Scheibe. Cara, é uma falta de personalidade impressionante que vocês têm. Vez. Não, se você... Porque fora do ar vocês palpitam. Chega no ar, aparece o on aqui, parece dar medo, alergia de palpitar. Casa de apostas agora, o programa é casa de apostas agora. Não, mas você tem que ter personalidade, cara, de ter a sua opinião, ou você não tem opinião. O que seu coração... seu coração? Tá no coração. Não quero ficar mal com a torcida do Corinthians, né? Não vou falar que o Palmeiras vence, pronto.
Palmeiras vai ganhar. Palmeiras ganha hoje. Ô, Júlio, só um detalhe. Tem mais chances lamentar também, aqui a morte, né, de um grande Poxa, narrador esportivo Nossa. que eu assistia muito. Principalmente basquete. Fogo na você bomba! gosta da NFL. primeiro Ivan narrador de Zimmermann, que fez muito sucesso na ESPN, no Band Sports, na própria Bandeirantes. E faleceu aos 64 anos, vítima de um acidente de carro lá nos Estados Unidos. Então, Morava um tempo nos Estados Unidos. já estava inclusive, lá, né? já estava morando há um bom tempo, mas é um cara que marcou. A gente que trabalha com esporte hoje, a gente tem referências, e ele com Sem certeza dúvida. foi uma referência para mim quando acompanhava, que estava começando a entender um pouco mais o mundo esportivo. É, muito nostálgico pra mim, porque hoje eu tenho o futebol americano como o meu esporte número 1, né? Não escondo isso. E o primeiro título do New York Giants, que é o meu time do coração, foi narrado pelo Ivan Zimmermann, né? Fogo na bomba, está na vista, baby. O que o Rômulo Mendonça faz e hoje se popularizou foi muito do precursor, do Ivan Zimmermann, né? Algo meio próximo ali ao Silvio Luiz, né? Eles eram contemporâneos ali, né? De Bandeirantes também. Mas é uma grande perda. Um abraço a toda a família Zimmermann e a todos os fãs, com certeza. Gente, 4 horas tem Arena, hoje à noite, 7h30 tem Guarani. Voltamos amanhã às 11 com o CBN Esportes. Grande abraço a todos. Valeu. Repórter CBN.